Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. É com muito prazer que toda semana eu conto histórias de pessoas que são fontes de inspiração. A minha convidada de hoje é uma artista fantástica. Ela tem experiência no esporte, na música e na arte de atuar. Hoje ela se dedica em dar vida a personagens que contam boas histórias. Com o seu profissionalismo e carisma, ela conquista seu espaço na TV, teatro e no cinema. Hoje vamos conhecer mais da história de vida da atriz Luciana Mobrini. Robert Talks. E é com muito prazer que hoje eu estou de frente com essa mulher que é um poder na televisão, teatro, cinema, na música. Ela é sucesso absoluto em tudo que faz. E hoje ela está aqui, gente, para contar pequenos capítulos desse louco livro que se chama Vida. Hoje ela conta a história dela. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olha, que prazer estar aqui com você, Luciana Mobrini. Prazer é todo meu, George. Muito obrigada pelo convite. É com muito prazer, com muito orgulho e muita honra que eu estou aqui para poder contar um pouquinho, né, da minha trajetória para você. E assim, eu confesso que sou sua fã já. Acompanho sua trajetória lá no canal, né, do YouTube. E sou fã porque, sinceramente, ali tem várias histórias que me tocaram profundamente. Histórias que eu nem tinha conhecimento. Então, assim, você é uma porta para que isso tudo venha, né, as pessoas venham tomar conhecimento. E é muito importante, né, você dar essa voz às pessoas, contar as suas histórias e inspirar vidas. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui com você. Muito obrigado, muito obrigado. E falar o quê, né? Agora o momento é todo seu. O programa, Luciana, foi criado para que toda semana a gente venha contar histórias de pessoas que são fonte de inspiração como você, que acredita na arte, acredita no poder da educação, acredita que através de bons personagens é possível contar boas histórias. E quando você sai desses bons personagens e essas boas histórias, você acredita em uma coisa, no poder da arte. O que a arte pode fazer, o que a arte pode, o como a arte pode imaginar a nossa vida. E a gente sabe que a arte salva. É o seu acreditar que te trouxe hoje aqui. E por trás esse todo sucesso, porque para ter sucesso é somente fazer aquilo que ama, por trás de todo esse sucesso, você está aqui contando a sua história para brasileiros e cidadãos do mundo. Então, começa contando para a gente. Vamos fazer, né, gente, uma viagem ao passado. Eu amo essa viagem ao passado. Vamos lá. Quem é a Luciana Mobrini? Como foi a infância da Luciana? Bom, a minha infância se passou, né, com meus pais, morando na zona norte do Rio, mais 2 irmãos, né? Onde minha mãe sempre foi dona do lar, meu pai sempre foi o único provedor da casa, e nos deu a possibilidade de estudar, né? E desde sempre, eu e meus irmãos, a gente sempre teve uma ligação muito, muito forte. Até hoje a gente tem, graças a Deus. E minha família sempre foi muito unida, né? Nas lutas e nos momentos felizes. E tive uma infância muito, muito bem, não tenho o que reclamar da minha infância. Vivi tudo que eu tinha para viver, brinquei tudo que eu tinha para brincar. Graças a Deus por isso. Brinquei muito na rua, muito moleca, né? Mas tiveram também os seus percalços, né? A gente até brinca. Na infância, a gente se mudou 8 vezes aqui pelo mesmo bairro,
porque meu pai, ele passou por uma dificuldade financeira muito grande, né, depois que eu nasci. Então, a gente enfrentou muitas dificuldades, mas em todas elas, eles sempre nos deixaram bem, assim, protegidos, né? Não queria que a gente se envolvesse muito nisso, mas passamos juntos, a gente passa junto, não tem jeito. E desde nova, sempre gostei de cantar, de dançar. Sempre fui a única dos três, né, irmãos, que gosta de interagir com as pessoas, se comunicar, de dançar, de interpretar, desde pequena isso, sabe? E eu confesso que o meu pai teve uma grande influência nisso tudo, porque desde pequena ele sempre ouvia as músicas dele aos domingos, porque ele sempre foi o responsável do almoço de domingo, né? E ali ele colocava as músicas que ele gostava de ouvir, e isso teve grande influência, assim, para mim, sabe? Desde pequeno, nessa coisa da arte, né? Bom, quando você fala nas músicas do seu pai, quais eram os estilos de música que seu pai escutava para que você fosse se sentir, para que você pudesse ter toda essa inspiração na arte? Olha, ele ouvia muito Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Tim Maia também, né? Sandra de Sá. Mas tinha uma música que ele gostava muito, que era da Cyndi Lauper, né? E essa música da Cyndi Lauper, ela me marcou muito. E todas as vezes que eu escuto ela, eu me emociono porque eu lembro dele, porque ele não está mais aqui entre nós. Uhum. E teve uma vez um Natal, eu lembro que a gente estava, a família toda reunida, e aí começou uma brincadeira. Isso deve ter uns 3 anos, tá? Natal deve ter uns 3 anos que eu tô falando aqui. E aí, nessa brincadeira de família, cada um colocava uma música que o outro gostava. E quando chegou a minha vez, eu coloquei essa música, mas ele não sabia, né, que eu ia escolher essa música. Eu coloquei essa música. Quando ele escutou, ele virou para mim e falou assim... Aí eu falei, né, dedico essa música pro meu pai. Ele virou e falou, como você sabe que eu gosto dessa música? Eu falei, pai, você escuta essa música desde quando era pequeno. Tipo assim, ele ficou impactado, né? Como aquela música marcou a minha infância, de tanto que ele escutava, de tanto que ele gostava. Então, isso para mim ficou marcado, assim, sabe? Então, de tanto que ele escutava as músicas e eu acompanhava cantando e dançando, né? E fui crescendo nesse meio. Meu tio tocava também na noite, o irmão dele tocava em bares. Então, acho que já nasci com essa veia. Agora eu estou curioso com uma coisa. Qual era o nome da música? E, ó, é aquela Justin Having Fun. Eu acho que é assim que se pronuncia. Girls Just Wanna Have Fun. Yeah. E olha eu, yeah. É essa mesmo. O legal de você contar esse processo, né? Porque a nossa história é feita de momentos e grandes momentos, marcas, ficam marcados, né? A gente lembra com muito carinho de tudo, porque eram momentos momentos muito felizes e momentos esses que ficam na nossa memória efetiva. A gente vai crescendo e aquilo ali não apaga. Isso é muito legal, né? Esse processo cultural, Sim. essa construção cultural é muito Sim. interessante. Você, quando mais jovem, a gente falou da Luciana ali, criança, infância, quando mais jovem, como foi para você o processo dentro de uma escola? Agora a gente fala do seu processo acadêmico na escolha de uma carreira. Como foi isso para você? Para mim foi muito natural, porque assim, na minha cabeça, né, como eu tinha sempre vontade de estar em movimento, corporalmente, pela voz também, então assim, eu sempre gostei de dançar desde pequena. Eu fazia apresentações, números de apresentações nos aniversários de família, ouvindo música, cantando, tive minhas inspirações, fui crescendo, e aí isso não parou.
Aí chegou o momento que eu precisava escolher um curso para trabalhar. Eu pensei, poxa, eu gosto de dançar, eu gosto de representar, eu gosto de cantar. Qual dentre esses cursos todos, né, que a gente já conhece na época, estava muito em alta administração, advocacia, né? Tudo isso. Aí eu falei, cara, eu vou escolher educação física porque é o meio que eu vou poder trabalhar com pessoas ou dançando ou fazendo alguma coisa, né, com a música, no esporte. Então, assim, eu queria estar em movimento. Então, para mim, isso foi muito natural, essa escolha de escolher esse curso, sabe? Porque eu queria trabalhar me movimentando, não consigo ficar parada até hoje. Você, você foi tão inspirada pela música que aos 18 anos você já estava num grupo que eram o cover, né? O grupo era o cover das Spice Girls e vocês já faziam show aí pelos shoppings da cidade. Sim, Como, sim. como isso começou para você? Por quê? A gente sabe que você teve que trabalhar na área de telemarketing, você já foi vendedora, já foi secretária, para pagar a universidade, para investir na sua educação. Mas como Sim. foi o processo da música Spice Girls? Conta isso aí para a gente, que é curioso, hein? Então, George, eu, por sempre gostar de cantar, eu ficava. Meu maior momento de prazer era ficar trancada no meu quarto, escutando música e cantando junto. E meu pai, de tanto escutar aquilo, aí ele falava: "Ô, tá cantando igual a cantora, canta com a sua voz e tal". Então ele notou isso, a minha vontade, o desejo imenso de cantar. E como ele conhecia algumas pessoas que tinham um estúdio, que trabalhavam com gravando, aí ele começou a me levar em alguns amigos dele que trabalhavam em estúdios, em gravadoras. E assim eu fui conhecendo algumas pessoas, né, desse meio de uma forma mais concreta e formal. E eu fiquei deslumbrada com aquilo. Falei, é aqui que eu quero ficar aqui nesse meio da arte. E até que eu conheci dessa forma, né, de network, um conhece o outro, é, uma mulher que estava montando um grupo cover da Spice Girls, que por coincidência ou não, eu ouvia direto Spice Girls, porque eu já amava a representatividade daquele grupo de mulheres empoderadas, que tinham voz e cantavam, e todo mundo gostava de ouvir. E tinha aquela mulher preta ali inserida no grupo, né? Que antigamente não tinha muito isso, né? E ali eu ficava me imaginando ali. E quando ela falou para mim, você quer fazer parte desse grupo? Eu falei, minha filha, não só quero fazer, como eu já sei todas as coreografias, eu escuto, todo dia, aí eu colocava os clipes, né? Tanto Aham. das Spice como da Madonna também, e já sabia todas as coreografias, porque eu passava o dia, no meu horário livre, ensaiando essas músicas. Então eu falei, caramba, eu sou a Mel B, pode contar comigo, eu canto e danço. E ali a gente formou esse grupo, passamos a ensaiar na casa essa minha então uma amiga, né? E aí a gente fez o próprio figurino, a gente não tinha patrocínio nenhum e a gente queria mostrar aquilo que a gente estava se propondo a fazer. Ela, poxa, caramba, vamos ficar só aqui no bairro que a gente mora? Não, vamos começar a se apresentar nos palcos das praças de alimentações aí pelos shoppings. Aham. Falei, ok. Aí eles pegavam ônibus, fazia baldeação para chegar lá na Barra, nos shoppings, e se apresentava. E eu achava o máximo, porque o maior público assim que a gente tinha era as crianças, né? E quando a gente acabava de se apresentar, a gente descia do palco, elas vinham, cercavam a gente, eu ficava assim, o melhor momento, sabe? Receber aquele carinho das crianças ali, querendo tocar na gente, tirar foto. Eu falei, cara, esse é o mundo que eu quero habitar, sabe? O mundo da arte. E nunca saiu de mim, né? Nasceu comigo isso. E foi dessa forma. Que bom. Nisso, gente, olha, ela foi fazer a faculdade dela de educação física, lecionou por 10 anos e Sim, decidiu que iria se dedicar à arte. Em 2015, ela se dedica completamente ao audiovisual. O porquê, como você decidiu, além de cantora, também investir no seu lado atriz? sim.
Nesses 10 anos da educação física, eu tive a oportunidade de trabalhar num colégio, porque eu amava trabalhar em colégios. Eu gostava de lidar com as crianças, né? Com os adolescentes. Então, nesse colégio, eu tinha uma turma e essa turma ia participar de um intercâmbio na Argentina e cada colégio ia levar um ritmo local do seu país. E ali eu ensaiei eles com o estilo carimbó, né? Ensaiei aquela turma, eles viajaram. E nessa viagem, eles se apresentaram, né? Com essa coreografia que a gente ensaiou durante muito tempo, e eles voltaram com o prêmio. Quando eles voltaram com o prêmio de intercâmbio da Argentina, eu falei, gente, é real, essa possibilidade é real, sabe? De expandir aquilo que eu gosto de fazer, é a minha arte. E ali trabalhei mais alguns anos nessa escola, e ali a escola entrou em transição, mudança de diretores e tudo mais. Eu saí da escola e migrei para a academia. E quando migrei para a academia, eu me senti muito limitada, sabe? Muito limitada. Eu falei, gente, não é isso que eu quero. Ainda levei alguns anos que eu precisava arcar com minhas contas e tudo mais. Mas em 2015, é um fato até curioso, em 2015 teve um dia, eu lembro como se fosse hoje, essa veia artística já pulsava dentro de mim, muito latente, e eu trabalhei, inclusive, dando aula para Cheryl Menezes, para Maíra Sharkey, numa academia lá em Ipanema. Então, começou a ter esse contato mais direto, né, com o pessoal da TV e tudo mais. Aí aquilo ali acendeu em mim de uma forma muito forte. E em 2015, eu levantei para trabalhar, olhei para o céu e falei assim, uma voz, eu juro. Eu falo para você que Deus falou comigo, ó, hoje é o último dia que você vai trabalhar, porque quando você chegar na academia, você vai ser demitida. E foi exatamente o que aconteceu. Depois de 10 anos trabalhando, cheguei na academia para trabalhar, o dono da academia conversou comigo, me desligou, aí eu falei, agora a minha história com a educação física acaba aqui. E eu vou ingressar de cabeça na arte, de corpo e alma, e passei a dedicar, a partir de 2015, de corpo e alma para a atuação. Aí eu comecei a estudar, fiz a escola do Wolf, né? Comecei a fazer alguns cursos livres, muitos works, quebrei muito a cara, muito a cara, porque assim, na minha família não tinha ninguém da arte, nunca teve. Eu fui a pioneira. Então, para eu aprender o que eu sei hoje, eu quebrei muita cara, né? Lidei com pessoas que tipo assim, infelizmente, brincam com o sonho das pessoas, mas também, graças a Deus, também conheci pessoas que levavam a sério, que levam a sério. E daí começou essa minha trajetória em 2015, né? Onde eu fiz o Wolf Mais, saí, entrei num curso livre e adivinha, surgiu meu primeiro convite. Para atuar na novela Apocalipse na Record. Que legal, gente. Olha, ela foi a personagem Nádia na novela Apocalipse na Record. Como foi para você esse primeiro contato na telinha? Porque o curioso de tudo isso é a gente pega, levanta, vai, grava. Depois é ver o resultado desse trabalho para o público. Como foi aí esse momento da Luciana em relação ao público, que através deles a gente sabe o que a gente pega a crítica do público, né? Então, assim, como é que foi aí para você? Primeiro trabalho, uma novela de nome, fez o maior sucesso na Record. Conta pra gente esse seu primeiro contato com a telinha. Olha, eu tenho que dizer assim que foi um presente, de fato, porque a Record ela me deu o primeiro contato real com esse mundo fantástico, né, que é o set. Porque é uma coisa a gente ficar um tempo e tal, fazer uma participação e sair, mas quando você recebe uma aprovação de um contrato e você tem aquele trabalho diário, você vê como aquela fábrica funciona. Então, quando eu cheguei lá e vi como tudo é corrido, como tudo é acelerado,
como as coisas acontecem na televisão, naquela forma mágica. Mas para fazer aquela mágica acontecer é muito trabalho, é muita gente envolvida, é muita dedicação, é muita correria. E ali eu fiquei assim muito extasiada com aquilo tudo, né? Demorou um pouco para cair a ficha, sabe? E o curioso, assim, como tem pessoas que gostariam de estar nesse lugar e te veem como uma inspiração, como uma referência às vezes, né? E você pode falar, não, não desiste, continua estudando, é possível chegar lá, né? E assim foi. Tiveram pessoas, Jorge, que, na minha família, inclusive, sabe? Que depois vieram me pedir perdão. Olha isso. Ah, mas por que perdão? Luciana, porque, assim, sinceramente, quando você começou com isso, eu achei que não ia dar certo. Eu achei que você estava perdendo seu tempo. Eu achei que, tipo assim, e ver você hoje na televisão, realmente, eu tenho que pedir perdão para você. E eu falei, cara, não tem que pedir perdão para mim. Isso só mostra para você, né, que a gente não tem que subestimar a pessoa, a gente não tem que desacreditar do sonho de alguém. E muito embora eu fale que a pessoa que tem que mais acreditar no seu sonho é você mesma, independente se acreditem ou não, né? Você tem que ter essa visão. E foi muito bom para mim, Jorge, poder conhecer de perto, participar, sabe? Eu, inclusive, tinha a personagem que era protagonista, né? A Juliana Knurtz, que fazia a Zoe, e eu sou cristã, né? Então, tinha algumas cenas que ela falava, caraca, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer esse batismo? Gente, por favor, me ajuda. E eu, com a minha experiência de vida ali, eu pude contribuir um pouco para aquela personagem tão, né, principal ali da novela. E isso, para mim, foi muito enriquecedor, essa troca, sabe? Então, foi uma experiência maravilhosa, que eu guardo para a vida, assim. Que bom. Gente, quer saber mais sobre o que Luciana Mombrini vem fazendo? Fica aí na tela para todos vocês a rede social dela. Entre em contato, vá, siga e converse com ela. Ela tem uma história de vida que é uma fonte de inspiração. Eu vou chamar os nossos comerciais e a gente volta já já. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e hoje a minha convidada, ela vem falar sobre a trajetória dela. Gente, olha, essa atriz fantástica que brilha na TV, teatro, cinema, Luciana Mombrini. Luciana, estávamos falando antes do horário comercial, né? Sobre a novela Apocalipse, essa oportunidade que você teve.
Depois, gente, só para que vocês saibam, Luciana se formou na Escola de Atores de Wolf Maia. Ela foi também fazer canto, ela é formada em canto pela Escola de Música Vila Lobos, só para vocês terem ideia da extensão vocal e do processo artístico desta mulher. E em 2022, ela decide trazer para o mercado um single. Ela gravou um single chamado Um Escolhido Não Escolhe. Verdade. Conta pra gente agora desse momento musical na sua vida. Foi um momento muito especial, Uhum. porque eu pude expressar a minha gratidão a Deus pelo chamado que Ele me deu, Uhum. né, de poder cantar, né? Eu, antes de entrar para a igreja, me converter, como queiram chamar, porque eu chamo de um encontro com Deus, né? Porque eu não falo sobre placa de igreja nem nada, eu falo somente do Evangelho. Então, antes de ter esse encontro com Deus, eu cantava muito em barzinhos, sabe? Porque eu amo. E até hoje canto. Se me der um vídeo aqui, eu canto maravilhosamente. Canto MPB, canto rock, canto o que eu tiver lá. Mas cantar para Deus é algo assim, eu digo que é o melhor salário que eu tenho, sabe? Quando eu canto e quando pessoas são alcançadas com esse canto. Alcançadas como? Tem um acalento, tem um consolo, sente a presença de Deus. Então, para mim, isso não tem preço. E quando eu tive essa oportunidade, né, eu conheci o Tuca Nascimento, que é da família Nascimento, né, muito conhecido aqui no Brasil, onde hoje eu conheço a Rose Nascimento, conheço o Tuca Nascimento, conheço a Ruth Nascimento. Então, assim, eu ganhei uma família. E eu tive a oportunidade, a grandiosidade, né, de produzir esse single no estúdio do Tuca, né, que teve todo o cuidado comigo. É uma música que foi escrita pelo Anderson e foi produzida pelo Tuca. E eu gravei esse videoclipe, o vídeo foi produzido pelo Felipe Arcanjo, também muito conhecido no mercado. Então, foi um bebê, sabe? Que foi gerado com muito carinho, com muito amor, né? E nasceu. E hoje, graças a Deus, eu posso me expressar também através dessa música que tem tudo a ver com a minha história, sabe? Um escolhido não escolhe, porque realmente eu me sinto privilegiada por poder cantar para as pessoas falando de Deus. Muito bom, muito bom. Parabéns! Essa oportunidade em trazer, em colocar para o público aquilo que a gente acredita, plantar em cada pessoa a semente da esperança, a semente do acreditar. Eu costumo dizer que é uma chavezinha, né, que se chama esperança, acreditar. E com isso, a gente vem a realizar sonhos. Olha o que aconteceu com você. No período da sua trajetória, enquanto você está aí, você está falando para nós, brasileiros cidadãos do mundo, da menina que vem da zona norte do Rio de Janeiro, que com um grupo foi cantar nos shoppings da cidade e depois foi investir na arte. Esse acreditar é muito importante. Vamos parar para analisar quantas Lucianas, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, têm o sonho de chegar na televisão ou gravar um CD, deixar para um público uma mensagem. Então, essa troca, quando você fala do melhor salário, é aí que a gente vê que tudo valeu a pena. Sim,
né? É Nossa, a sim. ação de tudo valer a pena. Além disso, valeu tanto a pena que você, com o seu profissionalismo e carisma, você contou boas histórias, veio contar outras histórias numa emissora diferente da Record, que foi a Rede Globo. Você chega na Rede Globo para participar de Cara e Coragem, da Volta por Cima, Família é Tudo, Um Lugar ao Sol. Na Globoplay, você está na série Cilada, com Bruno Massa e Sim, Débora Lam. No cinema, você também participa do filme Tudo pela Fama, um filme de Lucas Neto, que sim. estreia aí, né, nesse ano. Está todo mundo na É, espera da estreia do filme. E também no ano de 2024, você teve a oportunidade em estrear no teatro, aprender um outro mecanismo que é maior do que a televisão e o cinema. Quando eu falo maior, é em movimento, né? É esse uhum, movimento artístico, porque a televisão, ela é um quadradinho, o cinema ele é sim, minimalesco, embora aparece numa tela muito grande. grande, E o sim, teatro é onde a projeção de tudo aquilo que você aprendeu não tem como esconder. Se você é uma boa cantora, no teatro é o momento da projeção vocal. Se você é uma boa atriz, é o momento que o seu público se emociona bem sim. a você e a aplaude de pé. Então, no teatro é tudo muito grande. No teatro, você estreia em 2024 com a peça A Margem do Caminho. Certo. Então, com toda essa trajetória, com esse caminhar, o seu público hoje te vê no teatro, na TV e no cinema. Como é que é para Luciana olhar para trás e se deparar com aquela menina cheia de sonhos e hoje com Ai, tanta coisa realizada? a Luciana de hoje, falando com a Luciana do passado, né? Uma Luciana que respirava a arte, mas não entendia como isso poderia ser parte real da minha vida, no sentido de trabalhar com ela e levar para as pessoas, através da arte, né, sentimentos, emoções, conhecimento. Então, eu digo que é uma loucura, assim, porque eu falo, caramba, eu cheguei até aqui, eu consegui, sabe, de fato, tenho conseguido, né, porque a gente trabalha constantemente, a gente estuda constantemente, e para mim é a concretização de um sonho, sabe? Viver tudo isso que eu tenho vivido. E é até curioso dizer que, como eu canto, né, hoje no segmento gospel, já há bastante tempo, olha que curioso, muitas pessoas cristãs também me procuram e perguntam assim: mas pode? Cristão pode ser atriz? Mas como é que você consegue cantar e ser atriz? Mas aí eu falo, sabe? Olha só a mente das pessoas. Por que não poderia, gente? Cantar, né? Levar a minha arte do canto, adorando a Deus, e também trabalhar na televisão, né? Estar disponível para viver tantas histórias. Então, isso é muito legal para mim, tá? Sabe? Poder mostrar para as pessoas que a gente pode tudo que a gente quiser, aquilo que a gente deseja, e que ninguém pode limitar até onde eu posso chegar, até onde eu vou. Quantas pessoas me subestimaram? Quantas pessoas hoje são subestimadas por, infelizmente, né, por rótulos que as pessoas colocam na gente e limitam a gente, mas não. E hoje eu posso dizer, eu consegui romper esse rótulo que colocaram em mim, sabe? Essa coisa de me subjugarem. Então, hoje, graças a Deus, eu posso ser referência para algumas pessoas e eu fico feliz com isso, sabe?
de poder estar escrevendo de fato a minha história, numa família que não tinha ninguém que já tinha uma história escrita acerca da atuação, da arte, da TV e do cinema, né? Então, o teatro para mim foi uma coisa assim muito diferente, maravilhosa, porque, como você falou, é muito diferente. Quando você está na televisão é uma coisa, quando você está no teatro é outra. E quando eu digo outra, é outra mesmo, porque quem está lá no final, sentado na cadeira, também tem que te ouvir. Então, não pode, né, falar aqui, você tem que projetar a voz. Então, tem que preparar corpo, voz, mente e tudo. E o teatro me deu uma grande oportunidade de conhecer um mundo que eu não conhecia, né? Tanto da forma de atuar, quanto na história que a gente contou, que foi essa peça que a gente fez, A Margem do Caminho. Bom, essa peça ela fala do cárcere feminino no Brasil. Conta um pouco para a gente como é contar ao vivo para um público a situação do cárcere feminino no Brasil. Então, é onde a atuação nos leva, né? Porque se eu não estivesse atuando, jamais teria conhecimento. Uhum. Então, assim, eu confesso que a gente fez uma pesquisa, né, de campo. A gente assistiu a vários documentários. Eu, particularmente, conversei com algumas pessoas que já estiveram nesse lugar, colhi informações. Então, eu me nutri de todo esse ambiente, de todo aquele aparato que acontece. E eu confesso que eu fiquei chocada, sabe? Porque, poxa, assim como eu, quantas pessoas não sabem o que se passa lá dentro? Né? E quando a gente conta essa história no teatro, a gente trouxe tudo de uma forma bem viva, sabe? Tinha sangue, né? Tinha coisas, um líquido que representava o sangue ali, e aquilo ali impactava, porque a gente ficava vestida de branco. Então, tudo que a gente fazia era muito grande. O sangue que eu colocava aqui, de repente, aparecia muito grande. E ali, quando eu soube, exemplo, que as mulheres dentro do cárcere muitas vezes usavam um pão no lugar de um absorvente, aquilo ali me chocou muito, sabe? E outras coisas mais que a gente vai escavando essa história para poder trazer o máximo de verdade para aquele público que está nos assistindo. Então, A Margem do Caminho foi uma história que a gente contou que me marcou muito. Foi uma experiência que eu vivi assim, muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha passado. E foi muito gratificante para mim, me nutrir desse conhecimento, sabe? Desse lugar tão escuro, muitas vezes, que a gente não tem acesso. Sabe qual é o mais interessante disso tudo? É que a cada personagem que a gente desenvolve, né, que a gente dá vida, um DNA, dá uma identidade ao personagem, a gente conta um pouquinho da gente, a gente aprende um pouco com cada história Com que a certeza. conta, e nisso e também o interessante disso tudo é a conexão do público com o artista, né? Quanta coisa numa peça teatral, até mesmo na televisão, no cinema, que a gente, mesmo estando de frente às câmeras, a gente sabe do que acontece na pré-produção e o público não sabe, né? Nós crescemos, eu falo nós, que nós viemos de uma... nós viemos aí, nós somos dos anos 80, nós crescemos assistindo televisão e, de repente, a gente se coloca no lugar de contar boas histórias com artistas que a gente via antigamente. E a gente está falando de uma época onde não existia todo esse avanço tecnológico. A gente não tinha Imagina. a computador, não tinha acesso a telefone, a celular, muito menos a essa internet. A internet existia, mas existia ainda de uma forma muito... Internet a cabo, não era essa Wi-Fi, Taica. né? É. É aí que a gente vê
a expansão tecnológica e aonde a gente pode chegar na vida em passar boas informações com esses mecanismos que hoje facilita. Facilita o aprendizado, facilita todo, né? E usar esse mecanismo de forma inteligente, conscientizando, educando, né? E assim mesmo sendo formadores de opinião, é o que faz toda a diferença. E por que eu estou falando isso? Você, com o trabalho que desenvolve no teatro, na TV, no cinema, é isso. Você conseguiu, Luciana, essa conexão com o público de uma forma que, olha como é interessante, com esse avanço tecnológico, não só o Brasil te assiste. Outros países têm oportunidade, onde tem brasileiro, tem Luciana Mombrini contando boas histórias. Então, o impacto é de uma grandeza. Às vezes a gente fala assim: ah, mas o que eu faço parece ser tão pequeno, mas é muito grande para quem está assistindo. Porque essas É pessoas não têm verdade. do que é colocar uma produção, do que é estudar um personagem. E quando chega o momento de assistir na grande tela, é a diferença que É, você faz. Então, é verdade. é interessante esse contar essa trajetória. E de tudo, não para por aí. É você na música, é acreditando na arte de atuar, é na publicidade, sabe? É fazendo campanha. Você fez campanha da nova camisa do Flamengo do ano de 2024, representando a classe rubro-negra, né? É, olha, olha que interessante. As pessoas estão vendo uma atriz a cada dia se repaginando, a cada dia se revelando. Hoje não é só na música e não é só atuando, é também na publicidade. E, Sim. e é isso, né? Olha, e você também participou aí de uma série, Minha Adorável Terapeuta. O seu Ah, primeiro momento com humor com a nossa querida Babi Xavier. Como é que foi essa sua esse seu primeiro contato com o humor? Trazer a Luciana, humorista, para a tela. Como foi isso aí? olha, George, é, tu sabe, uma curiosidade, as pessoas mais próximas a mim, que convivem mais comigo e tudo mais, elas sempre sorriem, porque elas falam que eu sou engraçada, que eu tenho. As pessoas falam assim, cara, tu tem o tempo da comédia, tá reparou isso? Eu falei, oi, tempo da comédia? Eu gosto de drama, meu filho, eu gosto de chorar, eu gosto de emoção, aquela coisa pesada. Aí meus primos, não, cara, tenta comédia. Mas eu nunca levei muito a sério, porque eu acho que comédia, você tem que ter um feeling, tem que ter, sabe, uma percepção de tempo e levar a sério isso. Porque eu tenho, assim, eu vejo que muitas vezes aquilo que te faz rir, para a pessoa que está causando o riso, é uma questão séria, sabe? Exemplo, essa web que a gente gravou, Minha Adorável Terapeuta, foi um grande presente para mim, né? Primeiro eu conheci a Babi. Nossa, Babi é um ser humano Inteligentíssimo. doce, inteligentíssima. E ela é também formada em psicologia, eu nem sabia disso, ela é psicóloga também. E ela tem uma generosidade em cena, assim, na vida, né? Mas falando da cena, na cena que, gente, a gente gravava um dia inteiro, sei lá quantas cenas, sabe? E ao final do dia ela estava com a mesma disposição e generosidade e sorriso no rosto. E aquilo para mim também eu levei para a vida, sabe? E aí quando o diretor chegou para mim e falou, Luciana, eu vou mudar a sua história. Você vai fazer o papel, porque essa história é Minha Adorável Terapeuta. Então ele fala das emoções universais. E cada ator ficou representando uma emoção.
E a minha emoção foi raiva. Então, ele escreveu uma história, né, para que eu viesse me consultar com a terapeuta falando de uma questão do cotidiano minha que me levou à raiva. Levando para a comédia. Eu falei, Igor, tem certeza? Não, vai fazer comédia. Eu falei, tá bom. E ali ele me dirigiu de uma forma, assim, maestral. A Babi foi uma, 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 uma companheira de cena incrível. E eu tive o prazer de ter um texto bem escrito, também foi escrito por ele, né, Igor Moreira, e gravamos, sabe? E ali, quando a gente teve a pré-estreia da série, reuniu todo mundo, os atores, né, o câmera, tal, fotografia, assistimos todos os episódios, e quando chegou no as pessoas gargalhavam, as pessoas ficavam assim, impactadas com o que assistiam. E para minha agradável surpresa, eu também fiquei, porque eu nunca na minha cabeça imaginei fazer comédia, sabe? E ali as pessoas, eu te falei que você tem a veia da comédia e tudo mais, investe nisso. E eu descobri uma Luciana que, sim, pode fazer comédia, sabe? Então aquilo ali foi um grande presente. E quando terminou a exibição, as pessoas comentando ali, né, de todos os episódios que foram exibidos, o meu foi o que teve, assim, o destaque, assim, sabe? As pessoas comentando que foi muito bom e onde as pessoas falaram, cara, todos ficaram maravilhosos. Tiveram... Na exibição, eu chorava, né, com os episódios das outras pessoas, sabe? De tão bom que era. Então, assim, para mim, eu não tinha essa pretensão, né? Ah, meu episódio vai ser isso, vai ser aquilo. Mas não é que as pessoas gostaram mesmo desse trabalho de comédia e falaram, cara, de todos os episódios, o seu episódio foi assim, o mais, sabe? 10 de 10, porque foi muito diferente de tudo que eu já fiz. Para mim foi um grande presente e me surpreendi com essa Luciana que também faz comédia, sabe? Então, assim, foi uma adorável surpresa para mim esse trabalho. É isso aí. Gente, olha, é na dança, é na música, é na comédia, é atuando no drama. É isso. Essa mulher é sucesso. Luciana, conta pra gente, se puder, né? Projetos para futuro? Então, vou dar um spoiler aqui do seu programa, em primeiríssima mão, né? Opa, Vou dar um habilidade. spoilerzinho, que sim, fui convidada para gravar um projeto, e adivinha onde? Perto de você. Em Miami, gente. No ano que vem, nós vamos estar rodando em Miami um projeto que ainda não posso falar muito, né, sobre ele, que está no forno ainda, né? Tá sobre termo confidencial, mas que sim, nós vamos rodar um filme em Miami ano que vem e vai ser sucesso. Que coisa boa! É isso! Queremos mais de Luciana Mombrini na TV, teatro, cinema. Muito bom, muito bom. Ai, Vamos para uma parte do nosso programa, já que você não pode falar muito do projeto, porque senão eu fico curioso, eu acabo te perguntando, aí eu acabo te comprometendo, não é, gente? Eu acabo a comprometendo. Vamos para uma parte do nosso programa que eu adoro. A gente sempre termina o programa com o nosso bate-bola. Então vamos lá. Bate-bola com Luciana Mombrini. Luciana, um sonho. ai, um sonho. Viver da arte. Uma vontade. De deixar a minha marca no mundo. Um lugar. Minha casa. Uma profissão. A minha atriz. Educação. Educação é a chave que muda destinos. Um livro. A Bíblia. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria A desigualdade social e a injustiça. eu amo
Meu filho. Uma cor? Ei, uma cor. Eu amo preto, mas também amo rosa. Pode ser duas. Pode. Montanha, praia ou cidade? Nossa, eu amo natureza, gente. Então, assim, já que tem que escolher, eu vou escolher montanha, praia, praia. Ok. Um estilo musical? Rock dos anos 80, 90, 2000. Internacional, nacional e MPB. Teatro, TV ou cinema? Ai, George. Teatro, TV, o cinema, aí Ok, produção. Ela gosta dos três. é, Produtores que estiverem aí nos assistindo, tá bom? Os três, o os que três. Com certeza. Luciana Mombrini está. O importante é trabalhar. Trabalhar. É verdade. Um país. Um país, Brasil, que é a minha casa, mas também vou falar Estados Unidos, tá? Porque eu amo esse país. Para mim, ser atriz é Ser real, de verdade. eu me defino uma mulher. Sensível, forte e imprevisível. Para mim, família é Família é abrigo de amor, é refúgio, sabe? De amor. Deus na minha vida é Deus, ele é minha fortaleza, ele é a base de tudo, a razão de tudo, ele é o sopro que me guia quando tá tudo em silêncio, quando ninguém me vê, é a mão que me socorre. Luciana. E que essa companhia, que essa mão que te ampara, que essa energia que movimenta o universo possa fazer com que você se sinta cada dia mais realizada em todos os sentidos. Que você continue aí trilhando esse caminho da arte, em que você consegue fazer a diferença, contando boas histórias, se entregando. A gente sabe que para o ator, para a atriz, né, para o artista, é como se despir e se entregar, né, vestir a roupa daquele personagem. Isso você faz com uma maestria e você sabe disso. Que Deus a ampare sempre e eu Obrigada. posso te desejar, em meu nome, em nome da minha equipe, mais sucesso. Ai, George, muito obrigada, muito obrigada. Eu tô assim, maravilhada, sabe, com a forma que você conduziu tudo, tô com a sua pessoa. Você é um amor de pessoa. Para mim é uma honra, de verdade, dividir a minha história com você, com o seu público, né, com as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, e que isso reverbere positivamente na vida de muitas pessoas, porque você é canal de luz para tantas vidas que assim, nem você sabe quantas vidas você consegue alcançar e muda a história das pessoas através do conhecimento e de tantos testemunhos que a gente escuta através do seu programa. Então, para mim, é uma honra, de verdade, muita gratidão a você e a sua equipe que me trataram com muito carinho, de verdade, viu? Obrigado a você. O prazer é todo nosso. Mais sucesso e a gente quer ver mais Luciana Mombrini na TV. Gente, para vocês que estão aí nos acompanhando, quer saber mais sobre essa atriz fantástica? Fica aí na tela a rede social dela para que você possa estar mais pertinho dela aí, ó, nessa agenda diária na internet. Então, é isso. Hoje, quem conta a história da sua própria vida, quem abriu aqui o livro da vida, foi ela, não fui eu. Muito bom, parabéns, mais Obrigada, sucesso e a todos obrigada. vocês. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Afinal,
Toda semana a gente conta histórias de pessoas que são fontes de inspiração. Você quer contar a sua história? Entre em contato com a nossa equipe, será um prazer. Contar para brasileiros e cidadãos do mundo o sucesso que você é. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Robert Talks. Robert Talks.